E aqui eu quero falar um pouquinho de um aspecto pessoal e trabalhando um aspecto institucional do IAG. Muitos entram em contato conosco, e até eu sendo o pastor Geli aqui também presente, questionando a respeito do IAG, se nós estamos em harmonia doutrinária com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero dizer com todas as palavras, para essa câmera aqui, sim, em nome de Jesus, nós estamos em plena harmonia com as 28 crenças fundamentais da Igreja, com as 6 doutrinas da Igreja. Não há o que tirar e pôr. Mas naquilo que há liberdade de consciência, aqui nós zelamos pela liberdade de consciência, que é a lei do novo reino. Ellen White comenta isso claramente: eu não posso querer legislar a consciência alheia. As 28 crenças fundamentais foram estabelecidas a nível de associação geral. Uma divisão não tem direito de tomar um voto doutrinário de crença, não tem esse direito. Então, dentro das 28 crenças fundamentais, estamos em plena harmonia. Mas agora, aquilo que me dá liberdade, por que eu não posso exercê-la? Agora, num espírito de intolerância, de controle da consciência alheia, não é no sentido assim, eu poderia ceder, mas ceder a isso seria ceder a um princípio do reino de Deus. Sim. Entre Deus e os homens é Deus. A questão da consciência ela é muito importante, e nós temos que preservá-la. As pessoas deram a vida por isso. Aconteceu lá em João 9, quando ficaram inquirindo aquele cego que foi curado, e a igreja oprimindo aquele homem, até que ele exclamou: olha, se é pecador ou não, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Exatamente. Me dê a liberdade, pelo menos, de dizer que eu era cego e eu vejo, e discutam entre si o que vocês pensam, entende? E um outro ponto, assim, do aspecto institucional é falar de unidade, mas muitas vezes recebemos a acusação de promovermos a desunião, mas não é verdade. Não é verdade. Aqui nos sermões, pode entrar no canal do IAG e assistir os sermões, aqui na gravação da lição, nos podcasts que gravamos, o espírito dos obreiros aqui. Nós não consideramos a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia. Pelo contrário, nós nos consideramos adventistas do Sétimo Dia. Nós reconhecemos que a obra denominacional é a obra de Deus, é a Igreja de Deus, por mais defeituosa, como nós somos defeituosos, é a obra de Deus, é o povo de Deus. Precisa passar por reforma, por reavivamento, mas quem que não precisa? A obra de sustento próprio é a obra de Deus? Aí que está o ponto. Tem que ser reconhecida também como tal. É a obra de Deus. Eu não posso olhar para a minha mão e falar, não é do meu corpo. A obra denominacional deve olhar para a obra de sustento próprio e falar, sim, é do corpo de Cristo. Tem que haver este reconhecimento. Então, muitas vezes, essa falta de reconhecimento não parte de nós para a obra denominacional, mas parte da obra denominacional para de sustento próprio. Paulo em Jerusalém. Jerusalém tinha dificuldade em assimilar Paulo. Os judeus não aceitavam Paulo. E assim, eu falo isso tudo, até a minha voz, a minha expressão corporal, eu falo com extrema angústia. Porque o meu sonho é ver uma igreja unida, doutrinariamente, unida na missão em relação ao IAG. Nós temos alguns aspectos que podem levantar e falar, não, mas por que vocês fazem isso e não fazem aquilo? Vou dar um exemplo aqui da gráfica. Nós temos o direito legal e certamente o direito ético, porque é ético pregar o evangelho, é ético entregar uma literatura. Se ela é mais barata ou não, se não é. Que onde existe uma, existissem milhares pelo mundo afora. A unidade é na missão, é na pregação da tríplice mensagem angélica, em salvar vidas, salvar pessoas. Nós não nos vemos como competidores da obra denominacional. Eu não estou competindo com ninguém, pelo contrário, como Paulo fala, eu faço competição contra mim mesmo, eu esmurro o meu corpo. O maior adversário da minha vida sou eu mesmo, é o meu eu. Essa é a mais ferrenha luta que todos nós teremos que travar contra o próprio eu. Esse é o meu adversário. Agora, em relação ao cumprimento da missão, a pregação do evangelho, ombro a ombro. Se eu vou entregar um grande conflito, uma grande controvérsia, um caminho a Cristo, uma felicidade plena, se foi um obreiro do IAG, se foi um obreiro do aspecto denominacional, o que importa? Quem é Paulo? Quem é Apolo? O importante é que o evangelho está sendo pregado. Sim. Eu acho que é esse o espírito que tem que ser restaurado, né? O espírito, a unidade doutrinária e a unidade no cumprimento da missão.
As demais coisas são coisas periféricas. E nós devemos canalizar a nossa atenção para essas coisas. Olha, nos esforçarmos para preservarmos a unidade. Senta aqui comigo um dia, pode vir aqui, eu faço esse convite. Vamos conversar. Nós queremos preservar a unidade, amamos a igreja. Aconselhamos os alunos aqui, amem a igreja. Saindo daqui, vão para as igrejas de vocês também. Deem um bom testemunho, chega no horário, seja dizimista fiel, ofertante, estuda a lição. Chega, sabe, no conhecimento da palavra, demonstre amor, sacrifício, serviço, abnegação. Nós precisamos da revelação do caráter de Cristo. É o que mais nós precisamos no mundo. E assim, eu quero trazer de novo aquele assunto. Esse assunto que o pastor Joeli trouxe é muito importante. Mas no sentido assim, a gente tem que olhar do ponto de vista da obra de sustento próprio, mas também da obra denominacional. É complexo. Eu entendo muitas diretrizes, muitas ações, por mais que muitas vezes desproporcionais, mas é como se elas fossem compreensíveis, no sentido de quantos ministérios de fato são dissidentes, quantas heresias têm sido levantadas. É um erro a generalização, considerar todo o ministério de sustento próprio como sendo o mesmo do mesmo. É tudo farinha do mesmo saco, tá tudo dentro do mesmo escopo, é tudo dissidente, antitrinitariano, perfeccionista e assim por diante. Mas é um erro isso aí. A generalização, ela é tola. O pastor certamente vai concordar comigo. Todo branco é racista. O meu melhor amigo é negro. E aí? Então, esse tipo de generalização é uma tolice, mas é compreensível. A igreja precisa preservar o aspecto da unidade, preservar o aspecto doutrinário, preservar o aspecto das crenças, mas não pode generalizar. Existem ministérios de sustento próprio que têm feito uma obra de Deus belíssima, preparando os jovens, pregando o evangelho, uma obra saudável, uma obra que não é ácida, que não tem um espírito crítico. Mas existem outros ministérios que são assim, infelizmente, é uma realidade. Então nós temos que trazer aí fatores que balizem essa questão, que tragam equilíbrio, que tragam harmonia, que tragam uma mão sendo estendida e a outra, em nome de Jesus, assim, entendeu? Abraçando a outra. Eu posso falar aqui em nome do IAG, e o Silverino eu não pedi autorização para ele, mas eu tenho certeza que ele me daria. Eu tenho certeza que ele está com as mãos estendidas, mas temos que ser razoáveis em relação àquilo que nos é direito, àquilo que nos é livre a ser efetuado, realizado. Tem que haver concessões de ambos os lados. É igual um casamento. Se eu chego para minha esposa, para me acertar com ela, só com exigências, eu não estou disposto a conceder em nenhum ponto, fazer concessão, que harmonia que existe? Que unidade é essa? Não existe. Então, certamente, do nosso lado, há uma visão de reconhecimento, de respeito, de mão estendida. Só que, infelizmente, muitas vezes não recebemos isso. É compreensível? É o cenário de muitos ministérios, mas poderia ser diferente. E eu sonho, em nome de Jesus, que seja diferente. E que a gente possa avançar na pregação do Evangelho, alcançando essa unidade que é tão fundamental para o recebimento da chuva serôdia e o cumprimento da missão. Foquemos na palavra do Senhor e na missão. E certamente o Espírito trabalhará na unidade. Em nome de Jesus.